Mana 11, o hedge funding da Manati. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 23 de maio de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem como objetivo o investimento em ativos de cunho imobiliário, como CRIs, FIIs, FDICs imobiliários, ações imobiliárias, cotas de SPE, imóveis e outros títulos imobiliários. Ele iniciou as operações em 2022, tem taxa de administração de 1% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o IPCA, mais o yield do IMA B5. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o Mana 11 cota na B3 a R$ 8,82, fazendo um P sobre VP de 0,95, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,52%. A cotação lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 6,71. Desde então, buscou uma recuperação forte aí na B3, superando inclusive a máxima lá de 2024, que foi R$ 8,79, chegando aí, como vimos, aos R$ 8,82. A última distribuição foi de 11 centavos por cota, paga agora no dia 22 de maio de 2025, fazendo um yield mensal de 1,24, anual de 14,20%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Mana 11, ele teria hoje, aí, já considerando o reinvestimento dos dividendos, R$ 1.184,40. Apesar deste resultado, o Mana 11 ainda não supera o CDI. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o fundo ainda se encontra inferior ao CDI, mas superior ao IFIX e também superior ao IPCA, chegando aí, enquanto o CDI deu 24,18 no período, o Mana 11 dando 18,44%. Então, ponto de atenção é esta rentabilidade do Mana 11, apesar desta recuperação no mercado secundário, como vimos. Voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo tem um patrimônio líquido de 348 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,28, um volume negociado de 23 milhões ao mês, fazendo um yield anualizado aí, atualizado de 16% ao ano, 25 mil cotistas. Nos principais destaques do mês, fica aí o dividendo de 11 centavos por cota, um yield de 16%, o aumento do booking de incorporação com 3 novos projetos, veremos adiante, a distribuição em linha com o guidance de dividendos apresentado com retorno projetado aí de 1,1% a 1,4% ao mês, um recorde de receita mensal na geração de retorno consistente aí para o cotista e também um crescimento de 18% no número de cotistas, chegando lá aos 25.259. Em relação aqui, pessoal, aos principais destaques no cenário macroeconômico, não perderemos tempo, é aquilo que nós já sabemos, um documento bastante extenso em relação a este tópico, mas ao que se refere aqui ao Mana 11 para abril de 2025, a distribuição de 11 centavos, um yield anualizado de 16, um resultado relevante capturado aí por meio da correção monetária, muito influenciado lá pela inflação de fevereiro, que foi de 1,36 ao mês. Em relação aqui à DRE do fundo para abril de 2025, ele apurou um total de receitas aqui de R$ 5.862.000, muito interessante, frente aos 3.700.000 de março de 2025, o que produziu um resultado aí por cota de 15 centavos,6, o que é muito interessante. Em relação às operações de CRIs, deu 5.217.000, as receitas de FIIs 546 mil, 56 mil de remuneração de caixa, subtraídas as despesas aí de 306 mil, um resultado operacional de 5.555.000, 15 centavos por cota, dos quais ele distribuiu apenas 11, ajudando aí a reserva acumulada e não distribuída do fundo. Em relação ao yield, aquilo que já vimos, em relação aqui, pessoal, às consistências da distribuição do fundo, ele segue em 11 centavos desde março de 2025, produzindo aquele yield em torno de 15%, 16%, ele que já produziu inclusive 13%, mas se verificarmos aqui, ele não tem nenhum resultado de yield anual inferior a 10%, o que é bastante interessante, reforçado aqui, inclusive pela gestão. Em relação à equivalência dessa distribuição com o CDI, ela dá 139% líquido de imposto
equivalente ao IPCA mais 9,9% ao mês. Em relação ao guidance, pessoal, a gestão projeta aí para o segundo trimestre de 2025 a manutenção da banda lá de dividendos entre 10 e 12 centavos por cota. Em relação à tabela de sensibilidade, na cota mercado aos 8,85, um deságio de 4,59%, formando na carteira CDI mais 6,73% e na carteira IPCA mais 11,06%. Segundo a gestão, com este deságio e considerando o guidance de distribuição de dividendos para o segundo trimestre de 2025, entre 10 e 12 centavos por cota, há aí um potencial de 14,4% e 17,5% ao ano de dividend yield. Em relação à tabela de sensibilidade no dividend yield, pessoal, aos 8,85, fica aí, conforme comentado pela gestão, entre 10 e 12 centavos, 14,4% ao ano e 17,5% ao ano. Em relação à rentabilidade do fundo, a cota patrimonial ajustada pelos dividendos distribuídos corresponde aí a uma rentabilidade de 37,58%, enquanto a cota de mercado ajustada pelos dividendos distribuídos apresentou uma valorização de 26%. O IFIX apresentou uma valorização mais comedida de 22,07%, o que dá aí no fundo o equivalente a CDI mais 33,66% durante todo o período, o que apresenta uma performance de 170% do IFIX e 112% do CDI equivalente, superando inclusive ambos os benchmarks, conforme verificamos aqui no gráfico da cota patrimonial ajustada do CDI equivalente versus o IFIX. Em relação aqui ao mercado secundário, pessoal, houve um aumento impressionante em relação à base de investidores, chegando lá aos 25 mil, saindo dos 21.390 cotistas. Em relação à cota no mercado secundário, ela vem se recuperando R$ 8,85, buscando aquele pico do primeiro semestre de 2024. Desde então, a partir do segundo semestre de 2024, ele vem decrescendo aí no mercado secundário. Vamos ver se com este pico do número de cotistas, esta movimentação crescente do fundo, ele consegue retornar lá aos patamares de 2024. Em relação ao volume médio negociado, 1.200.000 por dia. A gestão comenta aqui que é em relação ao mês de outubro, mas aqui no gráfico ela se refere a abril de 2025. Em relação à alocação e às movimentações, 99,6% dos recursos captados alocados em ativo-alvo, alocações estratégicas advindas de originação própria. Segundo a gestão, ela aumentou a exposição em incorporação com retorno preferencial e em relação aos retornos extraordinários, ela segue lá na combinação de alocações estratégicas e oportunísticas, visando ganhos de capital plantadas ao longo prazo aí para os cotistas, com base no giro de capital, giro de carteira e também a reciclagem de ativos. Em relação à alocação, 78% lá para os créditos estruturados, 14% para os FIIs, 5,8% em incorporação. Esta, inclusive, que tem uma trava aqui pela gestão, isso porque ela não dá exposição máxima a 15% do PL em relação à incorporação, o que é muito interessante porque diminui um pouquinho os riscos em relação a este tipo de desenvolvimento. Em relação a abril, ela realizou aí o aporte em 3 projetos adicionais, todos de alto padrão, inclusive lá em Florianópolis. Então, além do Faz Sprays, que comentamos no último vídeo aqui do canal, o Mana 11 também participará aí do desenvolvimento dos projetos Alure, Porto Madeiro e Natos. Segundo a gestão, assim como o Faz Sprays, todos os novos projetos também foram estruturados na modalidade retorno preferencialista, o que fixa aí para o incorporador que ele só terá o lucro no projeto após o Mana 11 receber todo o investimento realizado e acrescido da rentabilidade pré-estabelecida de 21% ao ano. Segundo a gestão, ela passa a ter, então, na Praça de Florianópolis, 4 ativos de investimentos em incorporação. O Faz Sprays, o Porto Madeiro e o Alure e também o Natos, conforme verificamos aqui. Todos eles localizados lá na ilha, conforme verificamos aqui no mapa. Um deles lá em Ponta das Canas, o segundo em Jurerê e o primeiro aqui no centro de Florianópolis, o que é muito interessante. Em relação aqui à incorporação, pessoal, a gestão comenta que na carteira de estruturados, ela tem 78% do PL da carteira. Para a incorporação, ela fica aí neste setor com 32,2%.
Em relação à indexação média, ela dá CDI mais 4,3% e IPCA mais 9,7%, sendo 42% para CDI e 50% para IPCA. Em relação à duration, de até 2 anos ela tem 21,8%, mas ela encerra lá aos 6 anos com 78%, dando uma duration média da carteira de IPCA mais 3,8% e da carteira CDI 2 anos. Em relação à carteira de FIIs, 14% da exposição aqui do PL, o maior segmento segue aqui para os recebíveis, mas ele tem renda urbana, tem shopping, tem estoque, tem hedge fund e também tem corporativo. 71% da exposição visando aqui ao carrego do fundo e 28,7% aqui para o ganho de capital. Em relação à carteira, a maior exposição está para o CRI da Verse, uma incorporação, com um carrego formando 7% do PL da carteira, indexada ao CDI, a uma taxa de aquisição de 4%, uma taxa de marcação a mercado de 4%, 50% de LTV, um valor total de 24 milhões. Em relação aos estruturados, ele tem aqui no Turmalina Residencial 5,8% do PL da carteira. Em relação aos FIIs, ele tem aqui o MCRE, tem o Gazit 11, o Gari 11 e o VGHF 11. Em relação às ações, os destaques ficam aqui para a MRV, para a Alus, o Tenda, a Sim, a Multiplan e também o Iguatemi, um pouco delas mais voltadas aí aos shopping centers. 3 aos shopping centers, 2 em corporação e uma aqui em properties, formando aí um total de 348 milhões, dos quais o fundo tem aí 7 milhões e 900 em caixa, em operações compromissadas, 2,3% do PL da carteira. Perfeito, pessoal? De Mana 11 é isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 horas da manhã e o segundo às 11. Tudo isso para deixá-los conectados ao seu fundo imobiliário. Perfeito? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.